Para matemática, a gente vai aqui vir um trem importante. Análise combinatória. Sempre tem uma questão a duas de análise combinatória. Normalmente uma fazível, se você der sorte, a outra também, mas normalmente uma delas costuma ser mais difícil. A ponto de você querer assim, olhar assim, porque assim, para quê? Para quê? Tem gente que tem facilidade, extrema facilidade, tem gente que tem extrema dificuldade. Mas a ideia da análise combinatória é fugir um pouquinho até da matemática em si, abstrata e tudo mais, e tentar colocar mais a lógica, mais a interpretação. Situações em que você vai fazer combinações, situações em que você vai ver peças ali envolvidas, das mil possibilidades, das junções de certos objetos, de certas situações, certas fotografias, de certos acontecimentos. É meio que assim, tentar prever a quantidade de situações possíveis de acontecimento, e às vezes até a qualidade, às vezes até especificamente qual vai ser aquela peça e tudo mais, qual vai ser, quando que vai acontecer aquela situação. Do tipo, vamos tirar foto aqui, eu posso perguntar, quantas fotos são possíveis se eu tenho 3 pessoas diferentes aqui? Aí você vai, elas vão se trocando de lugar. Posso perguntar, colocando em ordem, falando que fulano tem que colocar alguma restrição, né? Fulano sempre tem que estar na ponta. Quantas fotos possíveis diferentes eu tenho? Colocando que o casal de namorados sempre tem que estar junto. Quais são quantas fotos são possíveis? Ou ainda posso piorar, o que eu posso numerar, falar assim, olha, você tem o indivíduo 1, o indivíduo 2 e o indivíduo 3. Eles vão estar sempre colocando em ordem crescente nessas fotos. Então, qual foto vai ser em que vai ter a combinação do indivíduo 3, 2, 1, colocados eles em ordem. Então eu posso te perguntar em inúmeras situações, mas sempre vão envolver muitos grupos e muitas possibilidades. Aí nessa análise combinatória a gente vai, mais ou menos essa parte em que a gente vai ficar tentando prever, no qual os mecanismos que a gente usa não faz sentido a gente fazer individualmente. Aí eu tenho o indivíduo 1, 2, 3, então eu vou fazer o 3, 2, 1 primeiro, depois 1, 3, 2, né? Se você for fazer individualmente, você gasta muito tempo, cai no erro, e gasta assim, minutos, vários 15, 20 minutos em certas sequências, em outras não fazem sentido. Você vai elaborar uma senha ali que você tem vários algarismos, então você tem ali infinidades de possibilidades. Então a gente vai ter que usar ali os mecanismos da lógica e tudo mais, os mecanismozinhos que a gente tem, para poder nos dizer essas quantidades, matematicamente. Calculavelmente, são sempre contas muito bobas. 5 vezes 4 vezes 3, vai envolver um fatorial ali, vai envolver essas coisas, umas divisões bobinhas. O problema é chegar e ver qual número que você vai considerar, e o que você vai ter que desprezar, e quais são as exceções que você vai ter que retirar. Então é puramente, na minha opinião, português do que matemática em si. Mas é mais a lógica em cima desse português. E um pouquinho da sua maldade de vida, capacidade interpretativa. Então, olha, na análise combinatória, resumidamente falando, a gente tem que se preocupar com 3 situações sempre. Nessas situações desses grupos que você for formando, nessas ordenações e tudo mais, a gente tem o primeiro caso, que é o caso de permutação, que é simplesmente uma simples troca. Na permutação, permutar, trocar de lugar, é literalmente trocar de lugar. Aqui vem alguns macetes de sacar quando que vai ser essas situações. Os macetes é o seguinte, vamos supor que eu gosto de tratar essas questões sempre com pessoas, objetos ou coisa assim, em lugares. É sempre mais didático, na minha cabeça, eu pensar que eu tenho posições, ou seja, lugares a serem preenchidos por alguma coisa. Mesmo que a situação seja com pessoas, seja com objetos ali, seja com empregos e tudo mais, seja com coisas abstratas, eu trato essas coisas como se fossem os objetos sólidos ou pessoinhas em lugares que tem que ocupar, mesmo que não faça sentido haver lugares. Tipo os sorvetes, assim, vamos supor que eu quero misturar sorvetes e tal. Não faz sentido ter lugar para um sorvete, mas eu coloco o sorvete como uma pessoa em cima de algum lugar e eles têm que estar colocados em posições, para tentar abstrair menos, né? Porque já é um trem muito abstrato. Ou a gente abstrai mais, sei lá. Vai na imaginação. Então vamos supor aqui que eu tenho aqui pessoas para tirar foto. Tem 4 pessoas para tirar foto. Então eu sei que essa posição aqui tem que estar preenchida com gente. Com pessoas diferentes aqui.
Então, imaginar que você tem aqui objetos aqui diferentes, em que individualmente eles são diferentes e você vai trocando de lugar, cada foto que você vai ter de sequência aqui, você vai mudando. Então, em termos de pessoas, você tem 4 pessoas. Em termos de lugares e posições que elas vão ocupar, também 4, nessa situação. Ou seja, simplesmente se é uma simples troca, você tem aqui uma troca normal, você pega a quantidade de elementos que você tem, que são essas pessoas, e faz elas trocarem e perguntarem de lugar. Então é simplesmente um P fatorial que a gente chama. Fatorial, vocês lembram, né? Que é só ir multiplicando pelo anterior. Então é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Vai te dar a quantidade de possibilidades que você teria de tirar essa foto aqui. Quando você tem a quantidade de elementos, quantidade de pessoas, que é a mesma valor que a quantidade de posições, ou seja, você vai utilizá-las todas em todas as posições possíveis, então você tem uma permutação simples, normal. Se você tem um caso em que eu tenho, por exemplo, 2 peças iguais, 2 pessoas iguais, gêmeos, 2 situações iguais, ou então, nos casos dos anagramas, tipo assim, ó, anagrama é você pegar as palavras e reordenar, escrever coisas sem sentido. Tipo esse aqui. Um é anagrama do outro. Você escreveu e não faz sentido. É simplesmente trocar as letras de lugar. Caso eu tenha coisas que são totalmente idênticas, você tem que considerar e desprezar isso, porque é um caso específico. Se eu tivesse um tio aqui, eu já mudei toda a situação, porque esse an é diferente desse a. Mas se eu tenho 2 coisas iguais, se eu escrevo assim, e se eu troco esses de lugar, eles vão estar dentro da sua conta, se você fizesse o 3 fatorial aqui, né? Porque você está mexendo com todo mundo, trocando só eles de posições. Então, se você troca esse aqui, ele está dentro dessa sua continha, do resultado. Então, você tem que desprezar ele. Então, quando você tem repetições, essas 2 coisas estão se repetindo, são idênticos ou gêmeos, você despreza ele e sempre vai envolver um desprezamento fatorial. Como eu tenho 2 coisas repetindo, eu coloco um dividido por 2 aqui, para diminuir meu resultado, para que meu resultado diminua os valores. Então, aqui vai ficar apenas esse aqui de possibilidades. Se eu tivesse assim, por exemplo, banana, se eu olhar para todas as letras envolvidas, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, seria 6 fatoriais. Posso trocar todas de lugar, simplesmente uma troca simples entre elas. Porém, como eu tenho coisas repetidas, o meu A, ele repete aqui 3 vezes. Se eu troco, permuto eles 3 vezes aqui, eu não vejo diferença nenhuma. Mas eles estão todos envolvidos no meu 6 fatorial. Então, eu preciso retirar. Como são 3, coloco 3 fatorial embaixo para retirar. Multiplicado aqui pelo N, também, que ele também são 2 aqui envolvidos, fatorial para retirar eles de lá. Ficou confuso, Elisa? Em qual parte? Nessa parte dos anagramas? Foi chegar Deixa eu apagar e fazer lá melhor. Dá pra falar ou não dá? Não sei. Você tá ouvindo, Rafael? A ideia de permutação a ideia simplesmente troca entre pessoas que vão estar sempre utilizando os mesmos lugares. Permutação mais básica é isso. O problema é se nessas trocas ali eu tiro uma foto, troco a pessoa do lugar, tiro a foto e a foto está idêntica. É como se eu mexesse nesses anagramas. A própria palavra anagrama já me fornece isso. Por exemplo, tá assim, tirei uma foto assim. Se eu troco esses 2 aqui, ó, o N e o A aqui, e reescrevo, eu sei que são coisas diferentes, não são? Agora, se eu troco esse A com esse A, troca, não vai formar a mesma coisa? Você não vai ver nada de diferente. O problema é, quando você faz a conta da permutação, coloca todo mundo para troca, vai ser assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seria 8 fatorial. Nesse troca do 8 fatorial está te oferecendo, você vai trocar esse A com esse A. Só que você não vai ver diferença, não vai ver diferença nenhuma. Como não há essa diferença, não é interessante para saber assim, os casos diferentes que a gente consegue formar de palavras anagramas. Os anagramas de anagrama. Então, você tem que desprezar essas situações. Então, para desprezar essas situações que eu estou tendo trocas entre coisas iguais, você pega a quantidade que estão se repetindo. Esse, por exemplo, são 4 A's repetidos. Tudo que for envolver aqui, nas divisões e multiplicações de análise combinatória, sempre vai envolver um fatorial. Você vai desprezar as 4 trocas dos fatoriais que esses A's poderiam se trocar entre si.
Então você divide por 4 fatorial. E só eles que repetem, né? Só o A, né? Você não tem nenhuma outra lá. Então você pega, faz a conta e divide aqui nessa conta, só para relembrar, né? Você pode fazer assim, olha, desenvolve o 8 até chegar no 4 fatorial. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Chegou no 4 fatorial, 4 fatorial com 4 fatorial você pode cortar. Então a quantidade de anagramas diferentes que você consegue formar com essa palavra anagrama é essa multiplicação toda aqui. Beleza? Agora, se eu falasse assim, olha, tio, chapeuzinho e crase. Aí todos esses A's são diferentes entre si. Aí realmente seria apenas 8 fatorial, porque essas coisas são diferentes entre elas. Aí beleza. Aí tudo bem. Mas como elas são iguais, eu vou formar horas que eu vou trocar elas que eu nem vou perceber. Então eu preciso tirar isso do meu grupo. Beleza? Então, olha, permutação. Usou todo mundo, trocou todas as posições. É o caso mais simples que a gente tem. O que vai complicar são os casos que eu tenho assim, olha, beleza. Vamos supor que eu quero construir aqui vamos supor que eu quero fazer um grupo, né? Eu quero escolher aqui um grupo de 4 pessoas. Vou pegar na sala lá, a sala tem 30 pessoas. Só que eu vou montar um que a gente chama de comissão, um grupo, montar, sei lá, coisas assim. Colocar dentro de um carro. Limitar todas essas 30 pessoas a espaços menores. Então vamos supor que eu quero fazer um grupo de 4 pessoas. Um grupo. Não mais legal é comissão. De 4 pessoas. E eu quero saber, então, apenas esse grupo aqui, olha, quais são as possibilidades, né? Quantos grupos diferentes eu consigo formar. Aqui, olha, essas 30 pessoas que vão envolver em 4 aqui, vão extrapolar. 4 pessoas nesse grupo, eu posso falar que são 4 cadeiras, 4 posições. Eu tenho que preencher essas cadeiras, preencher essas posições com essas pessoas, ou com esses elementos aqui. Se você for perceber, eu tenho 30 elementos, 30 pessoas para 4 lugares. Então, eu tenho mais elementos do que posições. Então, eu não vou simplesmente trocar essas pessoas de lugares. Eu vou selecionar elas e colocar elas dentro aqui desses lugares. Então, já tem uma restrição. Então, já não pode ser... na verdade, já é uma diferença. Já não pode ser mais permutação. Vai ter que envolver aqui um agrupamento de pessoas. Nesse agrupamento aqui de elementos, existem 2 tipos de agrupamentos. Um agrupamento em que esses elementos aqui, eles ordenados, a forma como eu colocar eles aqui vai me importar. Então, por exemplo, se eu coloco a Elisa aqui primeiro, colocasse aqui o Túlio, colocasse aqui o Arthur, colocasse aqui o diferenciar, né? A Laura aqui. Se eu colocasse eles desse jeito, ou se eu trocasse eles, pode ser até o mesmo pessoal. A mesma galera está nesse grupo. Mas eu coloquei eles assim. Se isso fizer diferença para mim, dentro da minha situação, eu tenho um certo tipo de agrupamento. Agora, se eu falar assim, não, só qualquer um, eu só quero que os 4 estejam lá, eu tenho outro tipo de agrupamento. Então, quando eu falo assim, olha, quando a ordem importar, ou seja, quem eu escolho primeiro para ficar nessa primeira posição, sentar na janela do busão, coisa assim, sentar na janela do carro, tudo mais. Quando a ordem importar para mim, eu vou ter um agrupamento cujo nome vai ser dado de arranjo. Arranjo é quando eu agrupo, ou seja, tenho mais elementos do que posições, e nesse agrupamento, a forma como eu colocar os indivíduos em primeiro lugar vai me importar. Que normalmente, em termos de arranjo, a gente fala assim, uma premiação, porque é importante que o primeiro seja o indivíduo, o segundo e terceiro, por exemplo. Então, importa quem você colocou nesse primeiro lugar. Então, uma premiação, ou então, alguns casos do tipo restrição, do tipo sentar na janela do avião e sentar no meio e sentar no fim. É importante? Se é importante, então tem que colocar uma ordem nisso. Por aí vai. Então, nesse tipo de situação, a gente vai ter um arranjo. Você pode... E as situações assim... não, a ordem não importa não. Eu só quero que essas pessoas estejam no mesmo grupo. Eu simplesmente só estou reorganizando.
Se a ordem não importar, esse agrupamento, novamente, esse agrupamento, pegar esse tanto de elementos que é mais do que as posições, eu vou chamar de combinação. Então, por exemplo, na combinação aqui, tenho 6 sorvetes possíveis lá para colocar 3 bolas lá. Então, não faz diferença para mim, você está me dizendo aqui, tem que me dizer que não faz diferença para mim qual que você está comendo, você simplesmente está tomando. Beleza, uma combinação. Agora, você me fala que assim, não, eu quero primeiro tomar um que seja cítrico, outro que seja doce e outro que seja feita de leite. Nessa ordem, tem que estar nessa ordem. Aí então virou arranjo. Então a mesma situação, os mesmos elementos e tudo mais, dependendo da restrição e do sentido, você tem um ou outro. Então, por exemplo, assim, eu quero fazer um bolo de casamento de 4 camadas. Não importa qual camada vai ter, pode ser de qualquer jeito. Então, combinação. Vamos supor que eu tenho ali 10 camadas possíveis, só que eu só quero apenas 4, né? Ingredientes para isso. Não. Eu quero que faz sentido que a camada mais embaixo seja mais sólida. Então, você vai fazer ali com um chocolate mais duro. E a camada, por último, seja mais glacê, coisa assim. Mais fluido. Então, dos ingredientes, você vai ordenando. Então, colocou restrição. Tá vendo que é um bizil, esse trem? Não tem como se falar assim, olha, esse exercício eu consigo resolver um monte deles assim, juntos. Se eu resolvo um, eu resolvo 10, 15, 20, que nem a geometria. Se você resolve Pitágoras, um exercício de Pitágoras, você resolve uns 15, 20 igual. Essas porcariazinhas aqui não. Porque essas coisas têm tantas restrições que acaba que um exercício é diferente do outro. Você consegue mais ou menos um grupo parecido, quando você está com muita boa vontade. Mas se não, vai ser muito diferente um dos outros. Por exemplo, quando você vai fazer senhas. Quero fazer aqui senhas de banco que são de 4 dígitos. Utilizando todos os números e todos os alfabetos. Aí você vem, então beleza. Você vai utilizar todos os números e o alfabeto todo, você tem muitos elementos para poucas posições. Já não pode ser permutação. Aí você vai ver assim, olha, é arranjo ou combinação. A ordem que você for fazer, olha, se você escreve a senha 1, 3, 5, A, e escreve A3, 5, 1, faz diferença? É o que você tem que perguntar na sua cabeça. Se esse trem fizer diferença, então, não, em termos de senha faz diferença. Então, beleza, você vai vir para o lado do arranjo aqui. Então, senhas é mais associado para cá, porque se você bate essa foto e bate essa foto, é importante. Mas na combinação, se você está mexendo ali, não, eu só quero que tenha esses elementos, não importa a forma que eles apareceram, eu não preciso acertar a sequência. Eu só preciso acertar os números que estão lá. Do tipo assim, a Mega Sena. A Mega Sena me dá acerto se eu acertar a sequência, mas a Mega Sena me dá dinheiro se eu acertar apenas os números. Então, se não vierem na sequência. Então, ora você tem possibilidades para combinação, ora você tem possibilidades para arranjo, até de uma mesma situação. Você vai ter que colocar no seu coração se vai ser importante ou não essa ordenação, essa ordem, a forma como está escrito. Se a foto fica diferente, a foto ficando diferente, fica importante ou não essa diferença entre elas. Fora restrições, né? Fora as restrições. Vamos supor, olha, que eu preciso que a Elisa, nesse grupo aqui, olha, sempre esteja em primeiro lugar, sempre fique na cadeirinha aqui. No bondezinho fica sempre na janelinha. Então tá, então só posso mexer com esses outros aqui. Então já coloquei um grupo em que a Elisa já está sempre presente. Ou então posso pensar, nos grupos que a Elisa está presente, ela precisa estar em primeiro. Então já enfiei mais restrições ainda. Nossa, cara, infinidade de criatividade. A gente passa raiva com esse tipo de matéria. Mas vamos lá, se eu quero calcular um arranjo, tem a fórmula, não gosto da fórmula, mas a fórmula é necessária porque algumas questões do Enem te pedem literalmente a junção dessa fórmula. Tipo assim, a construção dela ou então a cara dela. Às vezes nem pede conta, às vezes pede nem o resultado da conta, pede apenas a formulação da fórmula. Então, um arranjo aqui, a gente fala que ele é um arranjo NP. Um número de elementos para posições aqui. Pode ser um K aqui também, dependendo da literatura. Mas o N é mais normal de se falar, são N elementos. Aqui as posições pode chamar de P ou de K. Ele é dado pelo seguinte jeito. Você pega a sua quantidade de elementos, quantidade de pessoas, divide aqui pelo seu N menos P, a quantidade de elementos que você tem, subtrai pela quantidade de posições e só. E fica assim. Então, por exemplo, quero pegar um grupo de 30 pessoas, 30 fatorial, vou distribuí-los em 4 posições, sem restrição nenhuma, só peguei e construí. Mas é importante que nesse grupo aqui,
a forma como eu os escrevo é importante. A forma como que eu coloco aqui em primeiro é importante, porque é um grupo que realmente vai sentar na janelinha aqui do ônibus, aqui vai ficar na porta mais perto do banheiro, então você pode ser prejudicado com isso. Então, a ordem aqui te dá esse sentido de dizer que a ordem aqui está importante. Então, beleza. Então, é arranjo envolvido. Por que eu sei que não é permutação? Porque eu não estou usando todos os elementos simultaneamente, só trocando eles de lugares. Eu estou pegando as pessoas aqui e aqui eu troco elas de lugares. Já muda a diferença. A quantidade de elementos é maior que a de posição. Então, eu tenho que agrupá-los mesmo. Então, pego os 30 fatoriais que eu tenho aqui, 30 pessoas aqui, subtrai aqui pelas posições que eu posso colocar elas nos lugares, e foi. Então, aqui seria 30 fatorial sobre 26 fatorial. Aí depois você desenvolve e corta. Em termos de forma, a forma dá conta se, somente se, eu não tenho restrição. Porque se eu boto a restrição e falar assim, ó, a Elisa sempre vai ficar sentada em primeiro lugar. Sempre vai estar lá na janelinha, sempre. Ela fez o bico, ela pagou mais caro, ela vai sentar sempre na janelinha. Então tá, então, o que isso faz? Isso faz limitar a situação, limitar as posições. Você fixou alguém. Então, quando eu fixo a Elisa aqui, me sobram apenas 3 elementos. Então, o que acontece? Estou escrevendo um textinho, estou falando lá, um grupo de 30 pessoas vai ir vai viajar de carro, e nessas 30 pessoas, a Elisa está sempre presente nesse carro, ela vai estar sempre presente, e ela sempre estará sentada na janelinha. Então, quantos grupos possíveis que eu consigo formar? Então, você já pegou aqui e já limitou que todos os grupos possíveis que você tinha desses 30, você está pegando apenas os casos que a Elisa tem. Então, você já colocou a Elisa aqui fixada. Sobrou, então, 3 lugares possíveis para as outras 29 pessoas que podem disputar esse lugar. Então, já mudou o exercício. Eu tenho 29 pessoas aqui que podem disputar os outros 3 lugares agora. Então, é 29 menos 3. Beleza? Posso colocar uma restrição assim, olha. Nos grupos em que a Elisa está, ela fica em primeiro lugar. Então, quer dizer que eu não tenho apenas grupos com Elisa. Ou seja, todos os grupos formados são com Elisa. São os grupos no qual a Elisa está. Então, eu tenho aqui a situação. Nos grupos que a Elisa está, ela fica sentada em primeiro lugar. Mas eu somo aqui, olha, com a quantidade de grupos em que a Elisa não está. São os grupos possíveis, a quantidade de grupos possíveis se formar. Então, nos grupos que a Elisa não está, é a diferença, né? Então, pega aqui, olha, todos os grupos possíveis. Eu pego 30 elementos aqui para serem distribuídos em 4 lugares. 30 menos 4 fatorial. Então, seria aqui, ó, 30 sobre 26 fatorial. Esses são todos os grupos possíveis. Só que desses grupos possíveis, eu vou retirar os que a Elisa estão. Retiro eles aqui. Eu tenho que fazer conta, né? Retiro desses aqui. Que aí vai me dar... deixa eu fazer conta aqui. 30, 39, 38... Ou 30. Onde é que eu tô indo? Viajei. 30, 29, 28, 27. 26 vai cortar. É isso tudo aqui, menos 29, 28, 27, que vai dar 26. Menos 29, 28, 27. Beleza. Esses são os grupos em que a Elisa não está. Essa quantidade aqui. Então, o que eu fiz? Eu peguei o total e retirei a exceção. Então, se eu quero saber quantos... Vamos pular? Já chega, falei demais disso aqui. Estou extrapolando, né? Acho que vocês nem estão me ouvindo mais. Exagerei. Confundi. Empolguei. Vamos continuar. Vamos para a combinação. Velho, porque vai brotando criatividade. Tipo assim, se eu colocar essa restrição e aquela restrição, a gente não sai do lugar, velho. Para, chega. Deu para entender a ideia do arranjo. A ordem vai importar, você tem mais elementos que posições, e toma cuidado com as restrições. Lembra que você tem essa ideia de que assim, eu posso pegar um total de elementos, um total que eu consigo formar, e retirar um caso específico. Então, o caso específico é que a Elisa esteja sempre lá. Aí você vai ter a diferença. Então, se eu perguntasse assim, olha, quantos grupos não gostam da Elisa? Quantos grupos que eu consigo formar no qual a Elisa não esteja presente?
Se isso acontecer, é só pensar assim, calcula os quantos que a Elisa estão, pega o total que você poderia ter e retira os da Elisa. Fala assim, nesse rolê eu vou, já que a Elisa não vai estar. Então é um caso de mexer com o total e retira o específico. Para não mexer demais com essas restrições, que aí também fica cansado. Porque cada um eu posso inventar 1 milhão de restrições, então cada questão é diferente da outra. E nos grupos de combinação, o que vai ter de diferente? Na combinação de n para p aqui, ou k aqui, vai ser n fatorial, pega essa quantidade de elementos, vai dividir por n menos p fatorial, e quando a ordem não importa, porque na combinação eu só vou fazer uma mistureba lá, quando a ordem não importa, eu enfio um p fatorial. Eu divido pelas posições. Então, quando eu for fazer alguma comissão, ou coisa assim, e tudo mais, não, quem eu escolheu foi tudo mais, vai ser quase parecido com arranjo, mas você vem e divide pelos p fatoriais. Então, tipo assim, tem 30 pessoas aqui. Quero colocar em 4 posições. Então, você vai pegar essas 30 pessoas e distribuir aqui nessas 4 posições. 30 menos 4. Como não importa do jeito que eu fizer, divide pelas posições. Isso, gente, é utilizando fórmula. Utilizar a fórmula é só quando o exercício é muito direto, não coloca restrição. Porque quando coloca restrição, já começa a ficar um pouco chato. Por exemplo, que nesse grupo aqui, olha, que eu vou formar, a Elisa sempre esteja presente. Beleza. Já diminui um elemento, que a Elisa já está presente, é o grupo do qual eu estou olhando só para a Elisa, e eu venho aqui e venho. Diminui uma posição, porque ela já está ocupando um lugar já. Ok, a fórmula ainda dá conta. Mas se eu penso assim, olha, que a Elisa esteja presente e que, além disso, o Thales e a Laura estejam sempre um do lado do outro. Piorei o rolê. Já piorei o rolê, aí a fórmula em si não dá conta. Uma única fórmula. Aí eu tenho que ir mexendo com as restrições. Pega esse grupo aqui, pega esse grupo lá, pega aqui, pega aqui. Ó, na prática mesmo, isso aqui é só para simplificar. Porque o que seria, na verdade, se a gente tivesse esse poderio de cálculo e tudo mais, o que é, em outras palavras, esse mecanismo todo? O que acontece? Vamos pegar aqui simplesmente um caso simples. Pega um ABC aqui, um ABCD. Vou escolher essas 4 letras para formar um grupo de 3, uma senha. Vou fazer uma senha aqui, utilizando apenas essas 4 letras aqui, né, das possíveis. Então, quais são as senhas possíveis? ABC, A, BD, A, CB, A, CD. Comecei todos com A já, né? A, D, C, A, D, B. Se eu começo com B, B, C, A, B, D, A, B. Olha só, deixa eu fazer assim, né? B, C, A, B, A, C, B, C, D, B, D, C. B, D, A, B, A, D. C, A, B, C, B, D, C, B, A, C, B, B, C, B, A. Já foi C, B, B. Já foi C, A, D, C, D, A. Por último, B, A, B, D, B, A, D, C, D, não, D, C, B, D, C, A, D, A, C, D, B, C. Olha o trabalhão que eu fiz, apenas pegando 4 elementos para fazer em 3. Aqui eu fiz a qualidade deles, fiz todos os elementos possíveis. Sabendo todos os elementos possíveis, eu posso pedir todas as restrições que eu quero.
Aqui, por exemplo, eu quero saber quantas senhas que eu consigo formar apenas começando com B. Aí você já tem todas elas possíveis. Já tem aqui, são 6. Eu quero saber quantas senhas eu consigo fazer começando com B, terminando com A. Então, começando com B, terminando com A. 2 possíveis. Quero saber quantas são as senhas que eu consigo formar com vogal. Começando com vogal. Tá bom que é só o A que existe, né? Começando com consoantes. Começando com as consoantes. Então, começando com as consoantes, são essas todas aqui. Tá vendo que eu posso inventar um monte de restrições? Todas as restrições elas têm que ser possíveis dentro dos casos possíveis que se acontecem. Como a gente não pode ficar escrevendo todos esses casos e tudo mais, a gente usa esses mecanismos de cálculo. Do tipo assim, quero saber quantas são as senhas que eu consigo formar começando com consoante. Se eu quero começar com consoante aqui, eu posso pensar até assim, olha, já que eu tenho uma única vogal, vamos pensar em quantas senhas possíveis eu faço e retiro a quantidade daquelas que eu tenho uma única vogal, em vez de calcular separadamente os casos. Então, olha, o que eu faço? Quantas são as senhas possíveis? Ó, se é senha, a ordem importa. Cada foto que eu tirei aqui é diferente uma da outra. Então, ó, eu vou fazer um arranjo aqui. 4 fatorial para 4 menos 3 fatorial. Isso vai me dar 4 fatorial, menos 4 fatorial sobre 1 fatorial, né? Então, aqui vai dar 4 vezes 3 vezes 2. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, isso vai dar 6, 24 números. Então, tenho 24 senhas possíveis. E vou retirar apenas que eu tenho com vogal. Se eu tenho apenas o A de vogal, sobrou 3 elementos para mim aqui, para serem colocados em 2 posições. 3 menos 2. Então, vai ficar 3 elementos aqui, 3 fatorial, 1 fatorial, que vai dar 6, 24 menos 6, 18. Então, eu tenho 18 senhas possíveis começando com consoantes. Então, esse mecanismo que a gente está fazendo aqui é para justamente evitar eu saber todos os casos possíveis que existem e ver onde estão as restrições. Você só vai fazer isso aqui, amigo, se você não tiver outra escapatória e se tiver muito tempo sobrando. Porque aí, sabendo todos os casos que eu tenho aqui, você consegue interpretar a situação e ver quais as restrições estão se encaixando. Mas isso aqui, olha, quando eu peguei apenas a diferença entre quantidade... Você tinha poucos elementos e poucas posições. Porque se eu tenho mais elementos para poucas posições, esse trem só piora, só aumenta essas possibilidades. Mas todos os casos que a gente for fazendo de mecanismos que vão mexendo com exceções, os mecanismozinhos que a gente vai utilizando aqui é para tentar evitar a gente fazer todos eles possíveis. Então, saca como é uma matéria assim? Se você for fazer na raça, as interpretações ficam fáceis, porque você consegue achar. Mas se você for fazer apenas nos processos matemáticos aqui, às vezes pode confundir. Por que eu tenho que tirar aqui? Por que eu não penso em fixar aqui? Por que eu coloco lá? E principalmente nos casos assim, olha, considerando que o D aparece em último lugar, quais são as senhas, quantas são as senhas possíveis que eu consigo fazer? Então você vai, se você está com tudo pronto, se fica fácil você só marcar, ó, já fiz esse aqui, então o D está em último lugar, o D está em último lugar, eu consigo pegar aqui, aí você vem e soma essa quantidade. Agora, se você não tem esse recurso aqui, você vai ter que quebrar a cabeça para saber quem com quem vai se encaixando aqui. Quem com quem você vai assim, ó, esse aqui eu vou retirar, então vai sobrar tantas posições, eu fixei o D aqui. Aí se eu quisesse colocar assim, que o A e o C sempre estejam juntos. O A e o C tem que andar junto aqui. Aí você tem esse aqui, aí você tem o A e o C aqui, A e o C aqui, A e o C aqui. Eu não falei se é necessariamente A e C em ordem ali, mas que eu quero na sequência que seja respectivamente A e C. Então esse aqui não pode. Tá vendo a encheção que eu posso te irritar? E que cada exercício que eu vou fazer é um diferente do outro? Então, filho, eu nos meus tempos de vestibulando, entendi não, tchau, pulei, deixei em branco, prova aberta da Federal, fiz 2 vezes prova aberta da Federal. A primeira vez tinha uma questão enorme de análise combinatória e probabilidade, deixei em branco, nem quis arriscar, porque é muito loucura. Na época também eu era meio juninho, né? Mas é muita loucura, é muita confusão, é difícil estudar esse trem, você tem que saber bastante para isso aqui. Por isso que o meu conselho na prova se não é algo direto, porque você vê algumas questões são questões diretas, questões sem muitas restrições, questões que o português dela não é estendido. Se é mais direto, faça. Que ainda dá para fazer, tem uns que são mais simples, é só jogar na fórmula, coisa assim. Mas se tá vendo que tá assim, matutando demais, aí tem muitas vírgulas lá no texto, você tem muitos casinhos, aí você tem muitos tópicos para seguirem, tipo assim, essas restrições. Bicho, isso é coisa de professor noiado, que fez a prova noiado, fez ali, ó, tipo assim, eu vou inventar uma prova aqui, vou ganhar esse dinheiro aqui, né, vou fazer essa questão, vou ganhar esse dinheiro, aí vou extrapolar. O cara demora lá 1, 2 horas, 3 horas para elaborar a questão,
e acha que a gente dá conta de fazer isso em 3 minutos. Então, assim, a gente sabe, fumado. Prova de matemática não foi feita para se tirar 45. Quem tira 45 é fora da curva, ou é um nego muito bom de chute, também é um nego bom de chute fora da curva. Não esquenta em, tipo assim, nossa, eu tenho que tirar o máximo de, tipo assim, perto do total. Não, você tem que fazer um desempenho muito bom. E comparativamente ao seu concorrente, você tem que fazer um desempenho um pouco melhor do que ele. Mas é um pouquinho melhor, sabe? Se você tá lá na prova e tira 700, o seu concorrente tira 701, perfeito, os dois estão na vaga. É porque, na verdade, funciona assim, ó, das 15, normalmente, né, um curso de 60 vagas. 30 vagas estão para vocês. Porque os outros 30 estão na cota e tudo mais, distribuídas ali em cotas. Das 30 vagas, eu falo que mais ou menos até... Bom, você vai ter a sequência, né? O primeiro lugar, segundo lugar, quinto lugar, do 20º, até antes, né? Até o 30º lugar, a nota do 20º é mais ou menos 702. A nota do 30º é 699. Tá vendo que não há muita diferença entre essas coisas aqui? Entre os valores da nota que você tirou na prova? É todo mundo quebrando o pau para ficar entre os últimos lugares mesmo. É claro, o primeiro é um cara destoante. É um cara assim, ó, cara tirou 765 nesse curso aí. O segundo costuma ser um pouco menos, 758, é mais justo. Agora, entre os últimos lugares, é pau a pau, quebrando pau ali. Então, assim, é uma questão que você olha assim, se você der conta de fazer, você faz. Se não der, não há problema perder. Você não pode ir perdendo demais. Você não pode, na verdade, vacilar naquelas que você já sabe. Agora, coisa que está muito confuso, ainda mais você tem uma prova de natureza para fazer, você tem a prova de química para você tentar não errar as questões, bicho, ignora, velho, ignora. Você só vai dar aquela lida básica e vê, ó, isso aqui eu sei fazer, isso aqui é fácil, isso aqui é direto, isso aqui é só mexer com a fórmula, isso aqui é só indicar a fórmula, que eles vão te falar assim, ó, como é que funciona a alternativa? Ah, C84. Vai estar A84. Aí ele vai falar, ó, qual que é? Letra A ou letra B? Aí você vai interpretar, olha, quanto que a ordem vai importar, quando não vai importar. Coloquei uma restrição dos 8 elementos possíveis para as 4 posições, eu sei que eu tenho que fixar fulano. Se eu fixei fulano lá, então beleza. Já que eu fixei fulano, é combinação de 7, 3. Ele vai te dar essas 3 alternativas. Ah, não, então esse aqui é direto, esse aqui dá para fazer. Agora, fala para mim quantos elementos eu tenho aqui que necessariamente vão ser seguidos de A e C. Se você for fazer nesse processo aqui, ou então se for fazer individualmente, avalia para mim e vê se faz sentido você fazer essa questão por completo. E se tá difícil para você, amigo, tá difícil para todo mundo. E vocês estão um nível bom, vocês têm um nível bacana. O seu concorrente acima de você pode ser que nem ache tão difícil, mas vai achar um pouquinho difícil, já vai perder um pouquinho de tempo dele. Nisso aí. Então, assim, não tenha medo de errar no coração, de chutar, tá? Não tenha medo de chutar. Você tem que garantir aquilo que você dá conta, tá bom? 8h27, vamos fazer um exercíciozinho aqui. Vamos fazer um exercíciozinho aqui. Chega de revolta, né? Vamos fazer exercíciozinho aqui. Fora que existem algumas questões de análise combinatória que são rodapé de página de livro. Caso absurdo. Foge. A gente, infelizmente, é vítima de gente noiada mesmo. De professor louco. Os caras do MEC não tem restrição, mas tá bom. Vamos fazer aqui, ó. Vamos ver. Ó, questão 1 é uma questão teórica possível. Essas assim mais bonitinhas, possíveis. Que não tem contas absurdas. Na verdade, nem tem conta. Ela fala assim, ó, 12 times se inscreveram para um torneio de futebol amador. E, conselho que eu tô indo, tá no texto, já vai anotando lá os númerozinhos. O jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma. Primeiro foram sorteados 4 times para compor o grupo A. Então, desses 12 aqui, olha, eu vou escolher 4 times para compor o grupo A. Em seguida, entre os times do grupo A, dentre esses times aqui, foram sorteados 2 times, vou pegar 2 deles para realizar o jogo de abertura do torneio. Sendo que o primeiro deles jogaria em seu próprio campo e o segundo deles seria o time visitante.
Então, desses 4 aqui, eu vou pegar 2, em que eu tenho quem manda e quem é o visitante. A quantidade total de escolhas possíveis do grupo A e a quantidade total de escolhas do time de jogo de abertura pode ser calculadas através de o quê? Ele fala assim, ó, o que você vai fazer aí? Combinação, arranjo, o que é? Então, vem. Ó, vou pegar 12 times e vou montar um grupo A. Aí você vai pensar, faz diferença? Aqui eu nem te falei de cabeças de chave. Cabeça de chave normalmente é o que fixa o primeiro, o restante já são os que sobram. Não, falei não, vou pegar os 12 e vou montar um grupão. Se eu pego os 12 e monto um grupão sem ordem, ó, é agrupamento. Já esqueço permutação. Desses agrupamentos aqui, a ordem não importa não. É uma combinação. Porque eu só fiz um monte de gente. Então você faz essa combinação para o primeiro caso. Aí desses 4 aqui, times que tiverem aqui, dos 4 que eu selecionei aqui, eu vou pegar desses 4, jogar num grupo menor, porque eu vou fazer uma partida, uma disputa. E disputa entre eles é sempre 2 pessoas. Só que faz diferença se eu escrevo A, B e BA, porque um time manda, outro time é visitante. Ele escreveu isso, ele me disse isso, olha. Sendo que o primeiro jogo jogaria em seu próprio campo e o segundo visitante. Se eu não tivesse escrito isso, tipo assim, e vou pegar dentre esses 4 aqui mais 2 para fazer uma disputa entre eles. Não faria diferença, mas eu coloquei um português. Nesse português eu coloquei assim, é importante o visitante e o mandante do time. Então, beleza. Então, já que é importante a forma como eu escrevo, de novo, é agrupamento. Dos 4 possíveis, eu vou colocar em 2. Então, é combinação e arranjo. Mas quem chega primeiro lá, quem manda, quem é visitante, é importante. Então, é arranjo. Então, a sequência é combinação, faz primeiro uma combinação, depois você faz um arranjo aqui, para poder dar certo. Viu? Essa questão ainda vai. Ainda vai não, sim. Dá para ir, dá para ir. Eu tenho que olhar e ficar sempre de olho nas matemáticas recaçadinhas. Deixa eu ir mais para frente. Vamos ver aqui, uma que apenas inclua a fórmula. Vamos fazer essa nova aqui, ó. O tênis é um esporte em que a estratégia... O tênis é um esporte em que a estratégia de jogo a ser adotada depende, entre outros fatores, do adversário ser canhoto ou destro. Um clube tem um grupo de 10 tenistas. Tem 10 tenistas aqui. Sendo que 4 são canhotos e 6 são destros. 4 canhotos, 6 destros. O técnico do clube deseja realizar uma partida de exibição entre dois desses jogadores, porém não podem ser ambos canhotos. Já coloquei uma restrição. Eu preciso que na disputa tenha sempre canhoto contra destro, ou destro contra destro. Eu só não posso que tenha canhoto contra canhoto. Qual o número de possibilidades de escolha de tenista para a partida de exibição? Então, eu já te falei isso. Se eu for aqui, deixa eu ver. Eu teria quais são as possibilidades de jogos? Canhoto contra canhoto, destro contra destro, canhoto contra destro. Só que eu te falei ali que eu não posso ter apenas canhotos. Então já excluo essa possibilidade. Então a gente já quer tenho 3 grupões e eu tenho um a ser eliminado, eu posso pensar assim, pega os 3 e retira um. Em vez de você fazer separadamente. Quantos são os destros possíveis e quantos são os canhotos possíveis? Faz o grupão e retira a exceção. Então o grupão seria assim, olha, tenho 10 tenistas, esses 10 aqui, eu vou colocar eles para disputar. Ó, vamos lá. Uma partida de tênis é sempre com 2 elementos, né? Duas pessoas envolvidas, 2 posições. Eu tenho 10 tenistas no total. Se eu fosse fazer tipo assim, tudo possível. Então, seria 10 aqui, para serem colocados aqui em 10 menos 2 fatorial. A ordem importa? Se eu escolho o tênis canhoto aqui, o canhoto 1 e o canhoto 2, se eu troco eles do lado da quadra, vai inverter? Não importa. Então, vou dividir aqui por 2 fatorial. Então, melhorando aqui, porque as nossas respostas não estão em números, estão em fatoriais. Então, é 10 fatorial sobre 10 menos 2, 8 fatorial, vezes 2 fatorial. Beleza? Deixa assim por enquanto. Essa é a quantidade total. Só que eu tenho que retirar aqui a quantidade de canhotos possíveis. Então, a quantidade de canhotos, ou seja, fosse apenas aparecer canhotos. Eu tenho 4 canhotos que eu posso escolher para disputarem entre eles. Então, eu tenho 4 canhotos aqui, disputando 2 lugares aqui. Então, 4 menos 2, esses 2 lugares não importam, então divido por 2.
Então fica assim, 4 fatorial, 4 menos 2, 2 fatorial, vezes 2 fatorial. Então teria que mais ou menos ter isso aqui de resposta. Vamos ver se a gente tem alguma resposta mais ou menos parecida com essa. Lembrando aqui, ó, 2 fatorial vezes 2 fatorial não é 4 fatorial. Você não pode ter essa multiplicação. Acho que tem, né? 10, 2, 8, 8, 2, né? Você pode inverter aqui, não tem problema. 4, 2, 2. Vamos lá, vamos ver se é isso mesmo. Questão 9, letra A. É isso mesmo. Olha, já é uma questão mais possível, mas tá vendo? Eu mesmo fico meio assim. Sempre em dúvida com as minhas próximas respostas, porque sempre tem uma chatice, sempre tem uma restrição que você não consegue chegar, que sei lá o quê. Mas aqui a interpretação foi até legal. Entender que eu não poderia ficar apenas com canhotos. E aqui também o nosso passo foi interessante, porque a gente pegou o total e retirou a exceção. Eu poderia vir individualmente, falar assim, olha, pega primeiro os 6 destros aqui e disputa entre eles os lugares. Então você tem 6 fatorial, 6 menos 2 fatorial, vezes 2 fatorial. E soma aqui na disputa entre canhoto e destro. Canhoto e destro. Aí eu tenho que ver como é que faz isso aqui, né? Canhoto e destro. Não, tá. Tem que ter apenas canhotos aqui. Então eu tenho 4 possibilidades para cá e apenas destros aqui. 6 para cá. Então 24. De uma vez. Aí já nem mexe mais com fatoriais, né? Já mexe com PFC. Aí mudaria. Não, Vamos no que é padrão que os professores costumam fazer, os examinadores. Pega o total e retira a exceção. Eles meio que te induzem para isso. Suavão? Suavão? Deixa eu ver se tem mais algum. Vou nessa 11 aqui. Vamos ver se dá. Cadastrar senhas. Vamos ver se ela tem restrições. Para cadastrar senha no site, uma pessoa precisa escolher uma senha composta por 4 caracteres. 4 caracteres. Sendo 2 algarismos e 2 letras. Então, beleza. Preciso de 2 algarismos. 2 algarismos, 2 letras. Maiúsculas ou minúsculas. Então, já aumentei já meu campo de letras aqui, viu? Pode ser os dois. As letras e os algarismos podem estar em qualquer posição. Então, é uma misturaieba. Essa pessoa sabe que o alfabeto é composto por 26 letras e que uma letra maiúscula difere da letra minúscula de uma senha. Então, olha, meu alfabeto aqui eu tenho 26 letras maiúsculas e 26 letras minúsculas. E eu tenho aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 algarismos. Cuidado com esse errozinho, tá? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 algarismos significa que eu tenho 10. O 0 como senha conta. Quanto que o 0 não vai contar? Forma para mim 101. E troca de lugar. 0, 1, 1. Ele não conta aqui. Se for numa senha, conta. Mas se for aqui, por exemplo, ó, vamos supor que eu quero formar aqui um número de 3 algarismos. Número de 3 algarismos. Utilizando aqui, olha, o 2, o 3, o 8 e o 0. Um número de 3 algarismos, tá? Se eu tenho essa possibilidade aqui, faz sentido? Um número de 3 algarismos? Não. Número não. Porque você formou, na verdade, o 23. Eu quero que esse número tenha pelo menos 3 algarismos, então eu não posso começar com 0. O 0 tem que estar enfiado em algum outro lugar. Por exemplo, 203, ok. Mas se fosse apenas número 0, 23, não se encaixaria nesse grupo. É uma restrição. Se for senha, acabou. Senha pode o 0 aparecer em qualquer lugar. Então tá aqui, olha. Eu preciso de ter 2 algarismos e 2 letras. Eles têm que ser diferentes. Não falo nada que precisam ser diferentes, nem letras diferentes, nem números diferentes. Então, olha, eu tenho 10 algarismos para cá, 10 algarismos para cá. Já resolvi minha parte de números. E para letras, eu tenho 26 para cá. E 26 não, né? Eu tenho 52. Tenho 52 letras que eu posso colocar aqui, 52 letras que eu posso colocar aqui. É isso mesmo?
Como eu não tenho restrição, como todo mundo pode ficar em qualquer lugar, eu não fixei nada, diminui posição. Então é 10 elevado a 2 e 52 elevado a 2. Não coloquei restrição nenhuma, é confusão, confusão. Então, vamos ver, confusão, confusão. Não, o que pega? Ainda uma restrição. Ah, qual? Permuto? Não permuto? Como é que eu vou ouvir a opinião de vocês, professor? Tem um maiúsculo e minúsculo, pessoal. Ajuda aí, gente. O que tá faltando aqui? Maiúsculo e minúsculo, não? Que na resposta tá diferente, né? No gabarito. É o 52? Tipo assim, 10 elevado a 2, 52 elevado a 2. Seria só isso, não? Então, 11 letra E a resposta. Eu tenho 4 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial. Ah, maiúsculo, minúsculo, né? Entendi, entendi. É porque eu tô... É porque... É porque... acho que é isso mesmo. É porque... Não. É porque... É. Viu como é que eu não gosto dessas questões? Aí, gente, não tem nada a ver. Você não pega a sacada. E... Claro. Pra quê, velho? Pra quê? Vai conferir se o gabarito dela tá certo. Mas provavelmente tá, né? Aqui. O gabarito é assim mesmo. Onde é que ele me inventa um 4 fatorial, por 2 fatorial, por 2 fatorial? Que viagem é essa? Vou pegar os 4 elementos aqui e vou colocá-los em... Ah, velho, vamos embora. É o tipo de questão que eu olho assim... Toma banho, velho. Toma banho. Chatice. Vai fazer a gente passar raiva à toa. Você sacou aí, Artuzão? Dos 4 elementos, 2 são letras e 2 são... Pois é, velho, mas... Aí você tem... Ah, tá. Ah, tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Entendi. Boa. Porque assim, ó, 10 a 2, 52 a 2. Só que dessas 4 posições aqui, realmente, eu tenho 2 maiúsculas, então eu posso dividir por 2. Quero fazer elas trocarem de lugares. Para fazer elas trocarem de lugares, eu multiplico por 4 fatorial. Aqui quando eu comecei, eu coloquei assim, número aqui, letra. Mas eu posso invertendo. Para eu fazer essas permutações, então, permuto os lugares, 4 fatorial. Disso aqui, eu tenho 2 letras maiúsculas que podem aparecer. Olha, pode ser o Mzão e o Mzão. Se eles aparecerem, eu tenho que dividir essas restrições. Eu divido por 2 fatorial. Pode aparecer o Mzinho e o Mzinho ao mesmo tempo, né? Já que eu coloquei aqui 52 vezes aqui, 52 vezes aqui. Então tem que dividir isso também? Acho que sim. Se não for, vai ser. Se for mais ou menos isso, faz sentido. Se não for, fui. Chega, né? Já deu. Vamos pro intervalo? Então, galera, olha.
faça os exercíciozinhos, vê se a análise combinatória pode apertar um pouco mais. Qualquer coisa, manda dúvida. O João mandou ontem, não tem problema não. Sexta-feira a gente volta aqui. Fechou? Fechou, então.